Uma pesquisa mostra que a idade do primeiro acesso à internet por crianças vem se antecipando nos últimos anos. São crianças com menos de 6 anos de idade já conectadas, ou seja, ainda na primeira infância, gente. Esse estudo revelou ainda que 16% das crianças e adolescentes brasileiras de 11 a 17 anos já receberam mensagens com conteúdo sexual na internet. Coisa muito séria, né? Internet, um risco para os filhos, é o tema do Diálogos de hoje e eu recebo aqui no estúdio o Frediano Teodoro, que é advogado. Seja muito bem-vindo, Frediano. Obrigado pelo convite, Dani. Obrigado pelo convite à TV Câmara. Estou à disposição para conversarmos sobre esse tema que é muito instigante e necessário para os dias de hoje. E lembrando que estamos ao vivo, gente, com Diálogos da Cidade, e a TV Câmara preza pela acessibilidade, portanto, este programa completo será traduzido pelo Luiz Fernando de Libras. Tudo bem, Luiz? Seguiremos juntos até o final do Diálogos de hoje. Bom, Frediano, eu falei, esse dado é um dado que preocupa se a gente for parar para pensar, né? As crianças cada vez mais cedo conectadas às redes sociais, à internet de uma maneira geral. Aí eu já te questiono, né? Muitas vezes nós adultos acabamos caindo em alguma situação delicada, quem dirá as crianças ou os adolescentes, não é mesmo? Que eles ainda têm menos maturidade, menos conhecimentos, adolescentes que às vezes acham que sabem de tudo, mas não é bem assim. Nós tivemos uma expansão de crimes praticados pela internet nos últimos anos e houve um incremento disso durante a pandemia. Justamente pelo fato de que as pessoas se dedicaram mais à vida nas redes, fizeram mais compras pela internet, passaram a viver mais, a trabalhar diretamente nas redes. E nós percebemos que houve um aumento muito grande de crimes cometidos, crimes de estelionato principalmente, que as pessoas são enganadas. Então, é justamente como você disse, Dani, se os adultos são enganados e muitas vezes em relações amorosas, fantasiosas, que tem sido um dos meios de cometimento de crime muito comum hoje em dia, quem dirá as crianças, né? Existe uma preocupação global com relação a isso, existem entidades internacionais, organizações internacionais que já vêm fazendo campanhas há anos para conscientizar os pais de que as crianças não podem ficar na internet sozinhas, elas precisam ter sim um monitoramento. Assim como uma criança não sai andando sozinha pela rua, andando sozinha pela praça, sem a vigilância dos pais, na internet é a mesma coisa. As crianças não podem sair caminhando livremente pela internet sem que os pais saibam por onde ela está andando, quais sites está consultando, porque senão serão alvos muito fáceis dos criminosos. Tem que ter um canal aberto de comunicação, não é mesmo? A gente vai desenrolar esse assunto ainda mais no decorrer do programa. Eu quero aproveitar para chamar também o nosso outro convidado que está participando com a gente de forma remota, que é o Fernando Lino, que ele é neuroeducador, especialista em educação tecnológica. Seja muito bem-vindo ao Diálogos, Fernando. Muito obrigado, Dani. Prazer estar aqui com vocês conversando sobre um tema tão importante e que tem preocupado tanto os pais e famílias de maneira geral. A gente já tem as crianças, adolescentes, os mais jovens hoje, eles já nasceram numa era digital, não é mesmo? E é um desafio para a gente. Você acredita que com a nossa realidade, que seria interessante a gente ter mesmo nas escolas, na base, uma educação digital? E aí você acha que estamos no caminho, estamos preparados para isso? Qual que é a sua avaliação? Bom, Dani, atualmente, né, na verdade, as escolas estão sofrendo as consequências do aumento do uso de mídia de diversas maneiras, né? Desde da performance acadêmica das crianças, então a gente tem hoje pesquisas que apontam de fato que as crianças são prejudicadas de maneira muito intensa pelo excesso de tela de maneira já no seu dia a dia, em suas notas. Então tem pesquisas que mostram que inclusive as notas diminuem cerca de 30%, 35% em alguns anos de excesso de tela, ali principalmente no Fundamental 2. E vai para além disso, né? Como a gente comentou ali com o Dr. Frediano, comentando sobre casos de cyberbullying, casos onde as crianças acabam sendo envolvidas por maiores de idade, o caso de grooming, né, que a gente chama sobre isso. Então, infelizmente,
urgente e colocar isso dentro do currículo escolar, o que chama de letramento digital, é de como utilizar essas ferramentas, porque assim como a gente ensina crianças, de novo usando a mesma excelente analogia aí, doutor, ensina crianças as regras de trânsito, a gente também precisa ensinar crianças as regras de como se portar no mundo digital, quais regras elas precisam obedecer, quais são os sinais de riscos elas precisam prestar atenção. Então, sim, é muito urgente a gente falar sobre letramento digital dentro das escolas. E, infelizmente, por conta do meu trabalho, eu visito muitas escolas, eu posso dizer que a gente está muito aquém do necessário para trabalhar esse tipo de assunto dentro das escolas. Precisamos discutir muito mais sobre esse assunto. Olha só, gente, eu falei sobre essa digitalização que as pessoas, que os mais jovens estão cada vez mais cedo na era das redes sociais, na era digital. E olha só, a Sociedade Brasileira de Pediatria desaconselha o uso de telas para bebês, viu? Ou seja, crianças menores de 2 anos são zero tela, sem conversa. Já para os maiorzinhos, olha só, dos 2 aos 5 anos é recomendado até 1 hora por dia, dos 6 aos 10 anos, entre 1 a 2 horas por dia no máximo, e dos 11 aos 18, entre 2 e 3 horas por dia. Frediano, você acredita como que você avalia essa situação? Você acha que é ok, que é preciso ser revisto de acordo com a nossa realidade? Eu tenho certeza que é urgente que isso seja revisto, porque as agências de controle social, quero dizer, a polícia, o Ministério Público, principalmente a polícia que tem esse trabalho direto de prevenção e repressão de práticas criminosas, não está nada preparada para combater o crime cometido pela internet. Então, assim, nós não temos estrutura alguma para esse tipo de intervenção, principalmente quando nós falamos de crimes sexuais que atingem as crianças. Apesar de haver alguns mecanismos de investigação previstos em lei, a possibilidade de agentes policiais se infiltrarem em grupos que compartilham material de pedofilia, ainda assim isso é muito recente, são pouquíssimos os policiais que estão envolvidos nesse tipo de trabalho de investigação. Isso, obviamente, faz com que a incidência desse tipo de crime, do crime que atinge as crianças, e principalmente falando que se utilizam de imagens de crianças para o compartilhamento de material que alimenta a pedofilia, isso está longe de ser resolvido, está longe de ser reprimido. Então, eu acredito que a questão urgente, sim, para falarmos sobre isso, como estamos fazendo aqui agora, discutirmos isso e começarmos a cobrar formas de uma repressão efetiva, porque as agências de controle social, como eu digo, as polícias, elas estão muito treinadas para o trabalho nas ruas, mas não estão treinadas para esse trabalho nas redes sociais e no mundo virtual. E Fernando, você como neuroeducador, você concorda? Você acha que essas recomendações elas precisam ser revistas? Tem alguma pontuação a fazer? Sim, com certeza, Dani. Na verdade, a gente sabe, pelo menos como sociedade, né, a gente está se organizando na parte da legislação, na parte de repressão, e eu trabalho mais na área de educação, né, na parte de prevenção a esse tipo de ocorrência. Então a gente sabe que as crianças estão sendo expostas cada vez mais cedo às telas, né? Então se a gente pegar hoje, por exemplo, crianças de 4 anos de idade, tem uma pesquisa da Mobile Time muito interessante que mostra que quase 70% de crianças de 4 anos de idade já pedem de presente para ganhar um celular, né, para os seus pais. E conforme os anos vão passando, mais coleguinhas da classe vão ganhando celular, então a pressão para os pais darem o celular acaba aumentando. Isso faz com que a gente vai adiantando cada vez mais quando o celular chega na mão da criança. Então, faz sim necessário o olhar muito atento dos pais. Obviamente, eu estou olhando aqui como educador, né? Tem a parte da legislação e da polícia também, mas faz sim muito parte dos pais essa responsabilidade de ter um olhar muito cuidadoso de quando dar o celular e adiar cada vez mais, né? Pode ser um assunto mais para frente da nossa conversa aqui, mas outros países, por exemplo, já têm, inclusive pais se organizando dentro de escolas para assinarem um termo de compromisso de uma idade mínima para dar o celular na mão de uma criança. Sim, é um assunto bastante pertinente.
Bom, e a gente falou aqui sobre as crianças que estão cada vez mais cedo se conectando. Agora a gente fala mais sobre os riscos de exposição à internet em relação às crianças e aos adolescentes. E a repórter, então, Gabriela Malaguti, gente, vai passar para a gente uma lista que foi divulgada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Tem muitas dicas por aí, né, Gabi? Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Diálogos. Boa tarde para você. Oi, Dani, tudo bem? É um prazer estar falando aqui ao vivo pela primeira vez com você no Diálogos da Cidade. E é isso mesmo, né? Quando o assunto é internet, criança e adolescente, é necessário muitos cuidados. O Ministério dos Direitos Humanos divulgou uma lista com pelo menos 10 itens que falam sobre algumas orientações também que são consideradas fatores de risco para as crianças e adolescentes que os pais precisam ficar de olho. O cyberbullying, por exemplo, o bullying virtual, é um desses exemplos que eles têm nessa lista que falam dos cuidados. O bullying a gente sabe que existe, né, fora da tela, mas atravessando esse universo online, ele também se faz presente, se torna muito mais perigoso, porque muitas vezes as pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, mas não é. É necessário muito cuidado e muitas crianças ficam doentes por causa do bullying online. Além disso, a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet também é um desses fatores que eles chamam a atenção dos pais. Então, qualquer tipo de foto, de contato, de conversas que sejam vistas como estranhas, diálogos que não são saudáveis, precisam ser monitorados o tempo inteiro. Até porque na internet, segundo um desses itens também, o abuso sexual de crianças e adolescentes por meio da forma online também é um fator de risco, onde as crianças precisam ser monitoradas, os adolescentes também. Existe abuso sexual também pela internet, fora das telas e dentro das telas. E eu aproveito até mesmo para dar um relato pessoal que aconteceu na minha família. Nós temos um caso de uma criança que tinha muito o hábito de jogar, de estar naquele ambiente de diversão, mas que teve um contato com um abusador, né, que se disfarçou e acabou mandando mensagens inapropriadas. Por sorte, os pais monitoraram e acabou também fazendo o boletim online, que foi uma forma de controlar e de proibir isso. E além desses itens, também tem muito chama atenção para os conteúdos de publicações de informações privadas. Então é muito cuidado com o que a gente divulga na internet em relação às crianças. Às vezes podem aplicar golpes, né, que a gente vê por aí. E muitas vezes as crianças e adolescentes não têm muito essa noção, né, do que é certo e errado. Então o Ministério chama a atenção para esses itens. Então é muito importante que os pais monitorem, controlem e, claro, esteja sempre de olho. E é muito importante esse debate nos dias de hoje, né, Dani? É com você aí no estúdio. Sem dúvidas, Gabi, muito obrigada, viu? E seja sempre muito bem-vinda ao Diálogos. O Diálogos, gente, que está ao vivo, mas lembrando que vocês podem acompanhar durante toda a nossa programação. O programa é reprisado também em outros horários, então se perdeu o Diálogos agora, não viu desde o começo, não tem problema, ainda dá tempo de assistir. Frediano, a gente viu um relato, até que a Gabi comentou, uma situação complicada também são esses jogos, né, cada vez mais tecnológicos, com interação também. E aí você não sabe, né? É impossível saber de fato quem que está do outro lado, se é mesmo uma criança, se é um adulto mal intencionado. Essas plataformas de jogos online que permite essa interação entre os jogadores, isso tem sido utilizado já há um bom tempo por criminosos, para que os criminosos se comuniquem, troquem informações ou façam transações. Da mesma forma, essas plataformas têm sido utilizadas para a cooptação de menores, né? Não só para menores serem inseridos na prática criminosa, mas também para a exploração da imagem desses menores. É uma forma de cooptar menores, de fazer contato com o menor, se aproximar virtualmente dos menores e, obviamente, criando esse laço de amizade e depois de intimidade. Muitos aproveitam-se disso e começam a fazer pedidos para as crianças, para os adolescentes, e existe uma ingenuidade muito grande das pessoas. Eu vejo, inclusive, adultos são muito ingênuos quando estão lidando com a internet, com redes sociais, da forma como se expõem, da forma como relatam a sua rotina, e nessas plataformas de jogo,
essa relação à distância também tem revelado isso, né? Um comportamento mais ingênuo das pessoas que acreditam de uma forma cega de que estão se relacionando realmente com uma pessoa da sua idade ou com a pessoa que se descreve, a pessoa da forma como ela se descreve, e muitas das vezes, como bem disse a repórter, pode ser sim um adulto mal intencionado que já está, obviamente, tentando ali seduzir a criança justamente para isso, né? Para produzir esse material que pode servir tanto para satisfazer a própria lascívia desse abusador virtual, como pode servir para que ele compartilhe isso com outras pessoas, e não só no país, né? Compartilhe esse material com pessoas no mundo todo. Então, quando as pessoas começam a colocar imagens na internet, a criança que não tem esse tipo de orientação e acompanhamento acaba fazendo, né? Porque foi cooptada numa dessas plataformas de jogos online, essa imagem pode virar o mundo aí, né? Sai completamente do controle da pessoa que disponibilizou algum tipo de imagem na internet. E eu tenho visto também que essas plataformas de jogos, não só o jogo em si, onde as pessoas se comunicam entre si, mas aqueles aplicativos que servem para as pessoas que estão envolvidas em jogo se relacionarem. Ali nesses aplicativos também existe uma movimentação muito grande e tem sido cenário de práticas criminosas diversas, e obviamente as crianças são as mais vulneráveis nesse cenário. Fernando, você que está diretamente, tem mais contato com crianças e adolescentes, como neuroeducador também, é aquela, né, como o Frediano bem pontuou, os adultos muitas vezes caem, aí eu falo independente de classes sociais, a gente vê muitos famosos também sendo vítimas de crimes na internet, quem dirá das crianças, né? É injusto a gente cobrar essa responsabilidade deles, até essa malícia deles, sendo que nós, adultos, muitas vezes não temos. Entrar em escolas e fazer palestra para os pais e famílias, né? E o discurso sempre que os pais têm é que os filhos têm um uso exagerado de tela, só que durante a própria palestra você vê que eles estão sempre ali no celular, né? Então a gente acaba perdendo essa percepção de que eles sempre estão espelhando o nosso comportamento. Agora, sobre a colocação ali da Gabriela, eu gostaria de fazer alguns destaques, Dani. O primeiro, hoje a gente sabe que o Brasil é o segundo em número de casos, né, segundo a SaferNet, de cyberbullying do mundo, né? É muito comum quando eu entro dentro de escolas, os diretores, coordenadores, sempre tem uma lista enorme de incidentes tecnológicos que aconteceram nos últimos 6 meses, no último ano da escola. É muito comum crianças entrarem nesses ambientes online, criarem perfis fakes só, por exemplo, para querer postar alguma coisa ofensiva com um colega de classe. Esse talvez seja o número um de casos que eu acompanho dentro de escolas, mas isso acontece na verdade porque lá atrás, né, quando a criança tem 5, 6 anos de idade, por exemplo, ela foi introduzida nesse meio digital por meio de jogos ou outras plataformas que, por exemplo, pediam a idade deles para entrarem nessas plataformas, né? E a gente sabe que é muito comum essas crianças já começarem a, por exemplo, mentir a sua idade ao entrar nessas plataformas, nos jogos. E pode parecer uma coisa muito pequena e banal, né? Uma pequena mentira ali sobre a minha idade quando eu entro nesse tipo de plataforma ou jogo, mas isso começa a setar um tipo de comportamento na mente dessas crianças de que a internet é um local onde não existem regras, ou as regras são diferentes, um local onde eu posso ser quem eu quiser, um local onde que está tudo bem mentir. Então, quando elas chegam com a idade de 12, 13 anos, elas começam a ter acesso a outras plataformas, outros tipos de jogos, esse tipo de comportamento começa a ficar mais grave. Então, quando eu chego dentro das escolas, os pais, de pais e mães, geralmente de 5, 6 anos de idade, eles ainda não estão preocupados, mas os pais, quando chegam nos 12, 13 anos de idade, aí sim eles começam a ter uma preocupação muito grande, porque
uma construção de um trabalho de prevenção, de saber que a internet não é uma terra sem lei, a internet tem regras, não foi feita lá desde o início, né? Então, quando os pais chegam com 12, 13 anos de idade, eles começam a sentir, ter sentimento, poxa, eu estou perdendo o controle, e aí sim eles começam a procurar soluções. Só que aí começa a ficar mais complexo também, né? Porque essas crianças começam a ter demandas sobre independência, sobre privacidade, aí a gente entra num outro debate aqui sobre independência e privacidade dessas crianças. Mas é um grande desafio para os pais estarem atentos já com 5, 6 anos de idade para não chegar nos 12, 13 e perder controle, né? Bom, hoje estamos falando sobre internet versus filhos, né, sobre os perigos que as redes sociais, que a internet de uma maneira geral pode oferecer para os adolescentes, para as crianças. Estamos ao vivo, nós vamos para um rápido intervalo agora, mas fiquem com a gente porque voltamos já já, é rapidinho. Estamos de volta com Diálogos. Hoje estamos falando sobre a internet versus filhos, sobre os riscos que elas oferecem, os riscos ocultos, né? Eu estou recebendo aqui no estúdio o advogado Frediano Teodoro e, de forma remota, o neuroeducador e especialista em educação tecnológica, Fernando Lino. Frediano, para a gente pegar um pouquinho do gancho do que a Gabi falou no primeiro bloco, da questão da superexposição. E realmente, a gente vê, às vezes sem intenção, né? Mas você posta lá uma foto do seu filho, pode parecer inofensivo, mas tem muitas pessoas que podem estar de olho e podem utilizar essas imagens para outros fins, não é mesmo? Inclusive, tem países querendo proibir essa superexposição das crianças, né? Sim, as pessoas ficariam espantadas de saber que como esses grupos que compartilham imagens, são grupos que compartilham imagens de pedofilia, imagens de pornografia infantil, como essas pessoas também compartilham imagens de crianças em situações das mais rotineiras. Crianças brincando em parque, crianças em festinhas, crianças dançando. Essas imagens que os pais postam nas redes sociais, acreditando que estão festejando a família ou compartilhando imagens, momentos alegres com seus amigos e parentes, na verdade estão alimentando uma rede de criminosos que se valem dessas imagens sim. Inclusive, como eu havia mencionado, organizações internacionais como a Save the Children têm feito campanhas há muitos anos justamente para conscientizar os pais para evitar esse tipo de utilização de imagens excessivas de seus filhos nas redes sociais. Isso é muito grave, porque a pessoa pode olhar para a imagem do filho brincando, do filho dançando, da filha dançando, e achar que aquela imagem não tem malícia nenhuma, é uma imagem inocente. Mas não é da forma como os criminosos, principalmente pedófilos, usando essa expressão de uma forma informal, como essas pessoas podem ver essas imagens. Para essas pessoas, essas imagens são sim valiosas para a satisfação da sua lascívia, né, e para a satisfação da lascívia dos membros do seu grupo. Então, eu acredito que isso seja algo assim urgente para ser conversado, para ser pontuado, né, para que os pais revejam essa postura que eles têm, mesmo porque os próprios pais se expõem de forma excessiva, né? Até mesmo as pessoas acabam se expondo em situações íntimas ou com roupas íntimas, acreditando também que estão só vivendo um momento que é o momento da moda, da forma de se expor, de trazer uma descontração, abrir mais a sua intimidade para as pessoas com quem convive, mas na verdade as pessoas estão alimentando redes de criminosos quando fazem isso. Eu sei que parece uma fala meio neurótica, né? As pessoas não precisam viver assustadas o tempo todo, mas nesse caso sim, principalmente quando nós estamos falando de imagens de crianças. E nesse ponto, os adultos têm que ter cuidado sim. Então é melhor até pecar
pelo excesso de zelo, né, evitar, de repente, postar numa rede privada só para pais, avós, padrinhos mesmo, ou fazer chamada de vídeo, né, que hoje a gente tem outros recursos tecnológicos também que ganharam espaço, a gente precisou utilizar muito durante a pandemia. Fernando, a gente falando sobre a superexposição, né, e essa geração nova também com demasiadas ferramentas, redes sociais, TikTok, eles estão também cada vez mais se expondo cada vez mais cedo, né? E tem que tomar muito cuidado. A gente até falava, eu comentei com o Frediano antes de iniciar o programa, agora está uma onda numa determinada rede social também, da pessoa postar qual que é seu prato favorito, quantas tatuagens tem, gosto predileto, enfim, por aí vai. E é uma forma de você dar informações de mão beijada para criminosos, né? Pode parecer ali uma brincadeira, inofensivo, e tem um pessoal compartilhando, seguindo, mas tem que tomar muito cuidado, não é mesmo? Sim, com certeza. Na verdade, isso começa, como vocês estavam comentando aí, com a exposição do próprio pai com o seu filho, e isso é tão comum que, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma palavra para isso, que é o sharing, que é o pai que tem esse costume de compartilhar tanta coisa do filho, e a criança ela vai crescendo em um mundo de superexposição, né? Ela acredita que realmente isso é normal. Eu converso às vezes com algumas meninas, e principalmente meninas, que elas são pegas primeiro pela rede social, os meninos começam por jogos, e é muito comum a gente ouvir o relato que elas começam a perceber, por exemplo, quando elas expõem um pouco mais o seu corpo em uma rede social, elas ganham mais curtidas, elas ganham mais mensagens. Então, sutilmente, elas vão percebendo que, por exemplo, mostrar, se exibir mais em rede social do seu corpo, por exemplo, reflete mais a atenção das pessoas, né? E isso acaba, enfim, isso pode acabar, inclusive, criando outros problemas lá na frente, né? Então, por isso que é tão importante a gente começar a explicar para as crianças que quando elas começam a compartilhar sua vida dentro da internet, e a gente faz isso do lado educacional, por exemplo, explicando para elas que cada vez que elas compartilham uma informação dentro de uma rede social, uma persona online está sendo criada, né? Então a questão é quem está olhando do outro lado para essa persona online? São as pessoas que a gente realmente quer que assista? Essa persona online que a gente está criando é a persona online que a gente gostaria de estar criando? Isso reflete como na nossa vida? Então, o nosso trabalho, na verdade, é dentro de sala de aula, levar o que a gente chama a utilização crítica, né? Ter um pensamento crítico dessas crianças em como elas utilizam, como que elas compartilham os seus dados, principalmente dados sensíveis. Crianças, elas não têm noção, por exemplo, que compartilhar uma foto com uniforme escolar é um dado identificável, então alguém que quer te encontrar, ele vai saber onde você estuda. Tirar uma foto em frente da sua casa é um dado identificável também. Dar outras informações sobre suas preferências dar informação para outra pessoa que queira começar uma conversa online com você, que talvez não seja bem intencionada. Então, a nossa missão como educadores, né, do meu lado, dentro de escolas, é ensinar para crianças a ter a utilização crítica dessas ferramentas. Isso, muitas pessoas também, muitos pais, às vezes colocam foto dos filhos com uniforme de escola, então tem que tomar muito cuidado, postam alguma coisa relacionada à rotina, né, gente? Tome cuidado, porque às vezes a gente pensa que passa despercebido, mas não é bem assim. Bom, e a gente falou sobre essa base, né? É importante que os pais deem exemplos também, porque as crianças estão cada vez mais no mundo digital. Eu fui conhecer um local, gente, onde a ideia é ter tela zero e as crianças elas são estimuladas a socializar. Vamos ver então. Gente, eu sei, é difícil, não é nada fácil controlar as telas das nossas crianças, né? Eu tenho uma criança pequena também e sei que é um baita de um desafio, mas eu vou conhecer agora um local que vai na contramão dessa realidade e visa estimular o contato social e a criatividade. Vamos lá, então?
Rodrigo, conta um pouquinho do trabalho de vocês aqui. Vocês prezam pelas brincadeiras, que brincar é uma forma também de aprender, né? Em vez de ficar nas telas. Hoje a gente tem um grande desafio com as crianças, os pais principalmente, que elas já nasceram em meio às telas, aos celulares, à televisão. Conta um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem aqui. A brinquedoteca, ela já tem o lema, quanto mais se brinca, mais se aprende. Então é justamente utilizar das brincadeiras, da criatividade, da colagem, da pintura, do recorte, como uma forma de aprendizado e de resgate à infância. Qual que é a metodologia de vocês? A metodologia da casa é o construtivismo. Então, é construir o conhecimento e o aprendizado através das vivências, das experiências, da associação e da prática. Então, aqui é 0 telas. Aqui é 0 telas. A gente opta pelo lápis de cor, pela canetinha, pelo giz, pelo recorte, pela tesoura, a folha da árvore, o galho e todos os materiais inusitados para as experiências. Mariana, então você é mãe de 3 filhos, cada um está numa fase diferente. E como que você faz para conseguir administrar esse tempo de telas para que ele não seja excessivo? Olha, eu costumo dizer assim, né? Quanto mais convívio com outras crianças, melhor. É difícil a gente controlar, a gente sabe que as informações estão aí, eles têm acesso a isso, mas a gente costuma dizer que um pouquinho de manhã e um pouco à noite antes de dormir já satisfaz a necessidade deles e passar a maior parte do tempo mesmo brincando e interagindo com outras crianças. É o equilíbrio, né? Porque hoje, com a rotina intensa que a gente tem, com o trabalho, a gente não tem muito tempo, às vezes acaba cedendo ali, mas tem que ser tudo monitorado, né? O mais importante, você tem uma filha maior também, ali quase entrando na adolescência, então precisa monitorar, às vezes, jogos com participação de outras pessoas também, né? Ficar de olho. Sim, ter o controle, né? A gente sempre está supervisionando, sempre vendo o que ela está fazendo, mesmo porque ela já é alfabetizada, então ela já tem, por leitura mesmo, esse acesso. Então a gente está sempre mesmo monitorando e alertando ela, né? Que eu acho que o principal é alertar os nossos filhos primeiro. E aí eles mesmos automaticamente já começam a criar os cuidados de não interagir, de não dar informações, né, para outras pessoas que não conhecem. Tá aí, então, Frediano, eu acho que a palavra campeã no programa de hoje está sendo controlar o equilíbrio. E é uma situação um pouco ali delicada, porque principalmente a gente pega os adolescentes, estão ali começando a conviver um pouco mais com colegas, muitos estão começando na fase da paquera também, então é difícil você pensar, eu vou proibir totalmente 100% também, né? Ela precisa ter uma relação com o mundo externo, até para que ela não se sinta excluída, né? E aí que eu acho que é o tendão de Aquiles, esse equilíbrio, esse controle. E veja, até mesmo o Estado, por meio de leis que tenta controlar, tenta proibir, não vem produzindo um efeito muito positivo. Nós observamos que agora, ao final da pandemia, em 2021, o Código Penal foi reformado novamente, principalmente nessa parte. Foram criadas novas figuras criminosas que punem a exposição de imagens de nudez e sexo de terceiros, que punem a exposição de imagens, a utilização e a exposição de imagens de crianças e adolescentes na internet. Mas veja, a criação de uma figura criminosa colocada no Código Penal não produz qualquer efeito prático para a diminuição desse tipo de comportamento. E, como bem disse o Fernando agora há pouco, o adolescente ele vai aprendendo a viver de uma forma livre na internet, e como as crianças sempre fizeram, né, vão brincando, pregando peças umas nas outras, e a pessoa vai percebendo a liberdade que ela tem dentro da internet e a acessibilidade que ela tem de obter informações e chega, obviamente, a informações que são
perigosas, né, como discursos de ódio, discursos de racismo, e isso vai também, acaba sendo de alguma forma utilizado, produzindo algum efeito nessas crianças, nesses adolescentes, e eles acabam em determinado momento ou em determinada situação enveredando para esse tipo de prática também na internet. Então, acredito que, como nós estamos falando desde o início, a prevenção seria o melhor caminho, porque como nós percebemos, pelo menos na área do direito e principalmente na área do direito penal, a repressão da conduta na lei não produz efeito. É lógico, é óbvio que temos que ter figuras criminosas que alcancem essas condutas que até então não eram praticadas antes da existência da internet e, claro, condutas que tiveram a sua prática intensificada após a pandemia principalmente. E essa é a função do direito penal, a função do Estado nessa repressão criminal. Identificar aquelas condutas perigosas, criminosas, que atingem bens jurídicos que são por demais valiosos e que são praticadas de uma forma muito intensa, né, saem do controle, saem da normalidade e passam a ser praticadas de uma forma mais intensa, e aí, claro que surge a necessidade e a obrigação do Estado de reprimir essas condutas, mas esses mecanismos, como eu também havia dito, não têm produzido efeito e, claro, o Estado não tem se preparado de uma forma técnica, hábil para a repressão, para a prevenção dessa prática, para a repressão desses grupos de criminosos. Então, parece que só dizer temos que proibir não resolve mesmo, né? Também o Estado proibir determinadas práticas não vai resolver, as pessoas continuarão a praticar. Eu acredito que, e como bem disse o Fernando também, a conscientização parte do próprio adulto, do responsável Sim. pela criança, porque se o adulto não se policia, não fiscaliza o seu próprio comportamento, aquele comportamento de uma pessoa que está entregue às telas por grande parte do seu dia, ele não vai conseguir, obviamente, transmitir isso para as crianças. E, claro, o fato de adolescentes, né, que tem uma visão um pouco mais esclarecida das coisas, esses adolescentes na internet também circularem com muita liberdade, terem acesso a muito tipo de informação, também isso gera a prática de... Não tem maturidade. Não tem maturidade e passam a praticar crimes na internet. E é o que vem acontecendo, viu, Dani? A grande parte dos crimes sexuais, crimes patrimoniais, grande parte desses crimes têm sido cometidos, sim, por adolescentes e não são por pessoas que estão dentro de celas, de prisões. São pessoas que estão no seu quarto, trancados no seu quarto, de portas fechadas no seu quarto e diante de um computador, diante da internet. São essas pessoas que têm entrado mais no mundo do crime, sabe? Bastante complicado, né? Sim. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso segundo bloco e o Fernando vai precisar sair, né, Fernando? Eu gostaria de agradecer, então, a sua participação aqui com a gente. Obrigada por contribuir com o seu conhecimento, viu? E seja bem-vindo no Diálogo sempre. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão importante e eu espero que quem está assistindo aqui consiga passar essa conscientização adiante também. Né? Obrigada mais uma vez, Fernando. Frediano continua aqui com a gente. Vamos para mais um rápido break e fiquem com a gente porque voltamos já já. É bem rápido, gente. Estamos de volta com diálogos, hoje falando sobre os riscos que a internet oferece, principalmente para quem tem filhos, não é mesmo, gente? As crianças, os adolescentes que ainda não têm toda aquela maturidade, a malícia para identificar, de repente, um criminoso, um ato ilícito ali. Bom, a gente se despediu do Fernando no último bloco, agora eu quero aproveitar para chamar, para apresentar a nossa outra convidada que vai seguir com a gente durante todo esse terceiro bloco, que é a psicóloga Carol Campos. Tudo bem, Carol? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Carol, a gente falou durante o programa muito sobre a importância de ter esse controle, mas para isso é necessário, primordial, que os pais eles tenham uma boa relação com os filhos, principalmente um bom diálogo, não é mesmo? E validem os sentimentos dele, ouçam os filhos, porque muitas vezes a gente não tem isso no dia a dia, na correria. É isso aí. Bom, acho que você já trouxe o ponto essencial. A gente só vai conseguir esse controle, posso até chamar de... É uma supervisão, é uma monitoria que a gente vai fazer
aos filhos, né? A gente só vai conseguir isso a partir do momento que a gente tenha uma boa conexão com eles. Então, não é esperar o momento da adolescência, a gente pode ir conquistando isso desde criança, desde os pequenos. Então, mostrar que você entende o seu filho, você entende a sua criança. Quando a Dani falou aí de validação, eu acho que isso é muito importante, faz muito sentido, porque eu não posso simplesmente chegar e falar assim: ah, mas no meu tempo as coisas eram diferentes. Gente, os tempos mudaram, né? Nós estamos hoje vivendo uma outra era, onde essas crianças já nasceram com o mundo aqui, na palma das mãos. Então, eu preciso de verdade ter uma empatia a eles, no sentido de, se eu quero me conectar, eu tenho que validar, mostrar: filho, eu entendo que é muito legal, que é muito mais gostoso para você, né? Mas eu vou te explicar. Então, começar a trazer um pouco dos porquês. Não é só dizer, não fica no celular. Por quê? Porque não, porque eu não quero, porque faz mal. Celular hoje em dia está associado a quê, gente? Às vezes, assim, nessa relação parental, a castigos. Então, a primeira coisa que o pai faz, a mãe faz, é: vai ficar sem celular. E aí, cadê a explicação? Será que essa criança, que já tem uma maturidade tal para entender, sabe o porquê que ela está ficando sem celular? Ou o porquê que é tão deletério, tão prejudicial usar telas por tanto tempo? Então, esse diálogo, sim, é fundamental. Sim, sim. Bom, a gente vai ouvir agora, gente, o depoimento da Bruna, que é mãe do Natan. E ela conta pra gente como que ela faz para intermediar ali a situação, para controlar o acesso do filho. Vamos conferir, então? Eu demorei 6 anos para descobrir que o uso de telas do meu filho era considerado um uso crítico. Na verdade, quando eu tive acesso às recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu descobri também que eu havia exposto meu filho muito antes do tempo recomendado às telas. E quando eu tive essa informação, esse desconforto me deu coragem de mudar e fazer diferente. E o primeiro passo e fundamental que fez toda a diferença para mim e que pode fazer para você é eu entender qual é o papel que a tela desempenhava na vida do meu filho. Por que ele ficava tanto tempo ali na tela? Porque eu, adulta responsiva, entreguei as telas para o meu filho tão precocemente. E eu fui entendendo que era para facilitar a minha vida, para eu ter mais tempo, juntado a uma falsa sensação de que as crianças precisam ser entretidas o tempo todo. E eu acabava deixando ele tempo demais nas telas. E quando eu percebi que a tela começou a desempenhar um papel de preenchimento e pertencimento para o meu filho, eu descobri que para que essa tela saísse, eu precisava entrar. Eu precisava entrar na relação e eu precisava me colocar disponível amorosamente para o meu filho. E o que eu convido a cada um de vocês é que primeiro você faça esse exercício de entender qual é o papel que a tela desempenha para o seu filho hoje, mas também se auto-observe. Por quê? Porque a grande maioria de nós, a gente está hiperconectado, a gente passa tempo demais nas telas e os nossos filhos estão ali, sozinhos, desamparados, entregues a uma tela. E a partir do momento que eu entro na relação e eu começo a dialogar com meu filho, explicar o porquê que a gente vai precisar fazer essas mudanças com o uso de tela, e incluir ele na participação dessas mudanças, foi somente assim que eu consegui reduzir o uso de telas aqui na minha casa, e hoje a gente tem um uso consciente. Por quê? Porque quando a tela saiu, eu entrei, a criatividade voltou e as brincadeiras se tornaram muito mais frequentes e usuais do que nunca. Tá aí, então. Obrigada, Bruna, pelo depoimento. Frediano, realmente é uma conta que muitas vezes não fecha, não é mesmo? E ainda mais a gente pegar a realidade dos pais e das mães hoje, muitas vezes trabalha o dia inteiro, fica fora de casa, aí às vezes realmente, quem nunca, né? As telas, elas são ali um apoio para que consiga, seja arrumar a casa, preparar alguma refeição ou fazer alguma coisa para si, realmente é um dos desafios desses novos tempos, né? Infelizmente, nós temos percebido isso, o aumento disso, né? Os pais ao lado das crianças e os pais
também de olho nas telas, né? Não com atenção às crianças, não com atenção aos seus filhos em passeios, em jantares. Isso tem se tornado mais frequente. E claro, quanto mais tempo essa criança também fica livre diante de uma tela, sem esse tipo de controle, claro, estimulada pela presença dos pais que se comportam dessa forma, né? E como bem disse o Fernando, as crianças e os jovens se espelham nos pais nessa postura. Quanto mais tempo eles ficam, claro que mais eles conhecem da internet, mais lugares eles acessam na internet e, obviamente, né, como estamos falando, a possibilidade deles entrarem num terreno perigoso, numa plataforma cercada de pessoas mal intencionadas, isso se torna, obviamente, vai se tornar mais frequente. Carol, me chamou a atenção na fala da Bruna que ela falou sobre preencher, que a tela estava preenchendo um espaço dela, da própria mãe. É uma fala forte, né, que chama a atenção. E como conciliar esse desafio atual? A ideia, os pais, como os maduros dessa relação, eles têm, claro, de propor, seja brincadeiras, propor coisas novas para os filhos, né? Mas como lidar, conciliar com isso? Porque não é fácil, né? Não é fácil. Realmente não é fácil, Dani. A fala da Bruna foi, assim, muito assertiva. Ela só conseguiu fazer esse controle, ela só conseguiu melhorar essa relação das crianças com a tela quando ela olhou para ela, né? A parentalidade, ela passa muito por um autoconhecimento. Então, eu realmente preciso olhar para mim e ver como meu papel está ali facilitando ou dificultando isso. E, como você falou, é um grande desafio. A gente não está aqui dizendo isso como um ataque, né? Tudo é culpa dos pais, os pais não conseguem, porque eu tenho certeza que cada mãe, cada pai, cada cuidador faz o seu melhor dentro daquilo que ele conhece. Então, o que me faz, o que eu penso nesse momento é que a gente tem sim que evoluir também, a gente tem que também aprender a ser pai e mãe dessa nova geração. Não dá para eu querer fazer exatamente como meus pais faziam, porque se eu for lembrar, não tinha isso, eu não vivia, né, esse mundo que eles vivem hoje. Então, eu acho que é um desafio enorme, mas a primeira coisa que nós devemos pensar é assim, a tecnologia só vai aumentar daqui para frente. Então, quem é criança hoje não vai viver mais longe disso. Então, uma dica importante, né, para os pais é assim, encare a tecnologia como você encara qualquer outro aspecto da vida da criança. Não dá mais para a gente colocar isso de uma maneira isolada. Depois da pandemia, tudo isso se intensificou, né? As aulas, escolas, tem colégio hoje que não tem mais caderno de escrever assim com lápis, caneta. Tudo já é feito no tablet, né? Então, eu não estou aqui dizendo se é certo, se é errado, sem nenhum juízo de valor, mas eu estou trazendo a realidade. A gente não pode mais querer colocar a tecnologia como um grande vilão, mas a gente precisa se atualizar, estudar, ouvir programas como esse e pensar o que eu, como mãe, como pai, posso fazer para melhorar o meu desempenho com o meu filho, não afastar de vez, porque se a gente começa só com medidas punitivas, o que faz? A gente se afasta. Então, definir sim, como eu já ouvi aí, limites de tempo é muito importante, né? Definir momentos e lugares em que eu posso utilizar, pesquisar quais são então os aplicativos, quais são os vídeos, os sites que têm conteúdos relevantes e adequados para a idade do meu filho, e preciso muito, junto dele, desenvolver os hábitos que eu quero implementar, os hábitos mais saudáveis,
com brincadeiras de verdade. Como você mostrou aquele lugar incrível, né, de brincar, a gente também vai ter que fazer o nosso papel, usar da nossa criatividade e estratégias para buscar coisas que sejam atrativas. Não dá para eu falar para a criança, não fique com tela, mas também não dou nenhuma opção. E, Frediano, hoje há muitas ferramentas, é fácil os pais, eles, de repente, cadastrar CPF, algum e-mail, para que tudo que os filhos acessem chegue no smartphone, tablet, por aí vai. Temos muitas ferramentas para isso? Estamos avançando bem nesse sentido? Nós percebemos que as empresas de tecnologia, as fabricantes de smartphones, de computadores, notebooks, já vêm trazendo alguns mecanismos nesse sentido, né? Mecanismos que permitem que os pais façam esse tipo de controle, configurem o aparelho para que o filho não acesse determinado tipo de site, e também um mecanismo para que ele possa fiscalizar os endereços que os filhos vêm consultando. Mas, ainda que isso aconteça, pelo fato das crianças e dos adolescentes terem um acesso muito maior à internet do que os próprios pais têm, então as próprias crianças e adolescentes acabam conhecendo melhor o mecanismo, conhecendo melhor a rede e sabendo também burlar essas formas de controle. E obviamente, isso, voltamos a dizer, faz com que essas crianças venham a ser expostas novamente a esses locais perigosos, né? E, Frediano, quando a gente fala de crimes na internet, a gente ainda está muito aquém no quesito resolução, não é mesmo? Isso a nível internacional, mas trazendo para a nossa realidade aqui, Brasil, é muito difícil. Muitas vezes nem é possível identificar o criminoso, não é mesmo? Exatamente. Isso, e como você disse, é um problema global. A tentativa, né, a perseguição para se buscar reprimir esses crimes na internet é uma preocupação global. Muitos países, né, vêm trabalhando nisso de uma forma mais séria, mais adiantada do que nós estamos trabalhando, mas mesmo assim não tem a capacidade também de eliminar a grande parte desses crimes. E aqui no Brasil, como nós estamos percebendo, a polícia ainda está engatinhando nesse caminho. São pouquíssimos os policiais e os departamentos de polícia que têm algum tipo de relação com polícias de outros países e que conseguem fazer esse trabalho, essa troca de informações. E isso é importante por quê? Porque grande parte dos crimes são cometidos em redes, são cometidos na rede, mas que partem de outros países. Existem grandes grupos de hackers, que são grupos internacionais de pessoas que compartilham produto de crime, compartilham cartões de crédito, dados das pessoas e compartilham imagens de crianças. Então, a busca para repressão não se limita ao nosso território, mais mesmo porque a internet é um território global. E o que alguns países vêm fazendo também, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que passou a reconhecer como território dele todos os sites .com. O site .com é território norte-americano, os Estados Unidos se reconhece no direito de intervir em alguma prática criminosa que tenha sido perpetrada por um desses sites ou atingindo algum desses sites. O Brasil não tem muito esse tipo de controle ainda e nós percebemos que até mesmo nos nossos órgãos públicos o próprio Estado não se protege, né? Os poderes, né? O Poder Judiciário já foi vítima de ataque, o Poder Executivo já foi vítima de ataque. Então, nós percebemos que o Estado ainda engatinha muito nisso. Acredito que haja uma necessidade de uma política criminal mais séria, voltada para esse território digital, que vem aumentando em comparação com os crimes praticados, os crimes físicos, né, assim podemos dizer. Os crimes digitais vêm aumentando de uma forma muito maior, mas muito maior mesmo. Aumento assim de 300% nos últimos 5 anos, principalmente crimes patrimoniais. Então, eu acredito que a preocupação do Estado é justamente essa, voltar a sua energia para órgãos de inteligência para crimes de internet. É preciso investir nisso, né? E tem que ser um trabalho conjunto também. Exatamente. Bom, o nosso tempo está acabando. Frediano, quero agradecer você por tirar esse tempinho para conversar aqui com a gente hoje. Obrigada, viu?
Dani, eu que agradeço você e a TV Câmara por esse convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês e estarei sempre à disposição aqui, falando em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome da 36ª subseção da OAB aqui de São José dos Campos. É isso. Então, Carol, também quero te agradecer por participar aqui com a gente. De novo, seja sempre muito bem-vinda ao Diálogos, viu? Obrigada, Dani. Foi um prazer, é muito bom falar desse tema que é recorrente na clínica, está sempre aqui, né? A gente tentando ajudar os pais a lidarem com tudo isso, a se olhar, se perceber. Então, em nome aí da saúde mental da infância e adolescência, eu agradeço muito o convite. Tá, joia. Obrigada mais uma vez. Antes da gente encerrar rapidamente, nós fizemos uma enquete nas redes sociais da TV Câmara e a pergunta foi se você, pai e mãe responsável, costuma controlar o acesso do seu filho e filha. Olha só, resultado, 69% disseram que sim, controlam, contra 39% que não. Então fica aí o recado, gente, diálogo é o caminho, valide o sentimento de seus filhos para que vocês tenham um contato mais direto e que situações negativas, para evitar que situações negativas aconteçam, não é mesmo? O Diálogos da Cidade de hoje fica por aqui, mas quero reforçar que para vocês, que vocês possam rever este programa na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/@TV Câmara SJC. Vocês podem nos assistir também pelos canais 12.3, que é o canal aberto, o 7 da NET e o 9 da Vivo, ou seja, não tem desculpa para não assistir a gente, viu, pessoal? Vocês podem acompanhar também os bastidores, enviar sugestões de pautas para os nossos programas pelo Instagram, que é o @TV Câmara SJC. O Diálogos fica por aqui ao vivo mais uma vez. Quero agradecer também o Luiz Fernando de Libras, Luiz, que esteve com a gente durante todo este programa. A TV Câmara, reforço mais uma vez, prezando pela acessibilidade. Nós ficamos por aqui, mais semana que vem, ao vivo às 4 da tarde, tem mais Diálogos, viu? E eu espero vocês. Até mais!